Salve progressistas, eu sou o Clayson. Até que enfim, Bolsonaro ganhou um prêmio. Puxa vida, mas demorou muito, rapaz, 2 anos, nenhum prêmio para Bolsonaro. E agora, Bolsonaro ganha o prêmio de figura corrupta do ano, um prêmio internacional, um prêmio promovido pela OCCRP, que é a Organized Crime Corruption Reporting Project. É um consórcio de jornalistas investigativos do mundo inteiro, que são os juízes desse prêmio. E o pessoal fala que o quebra-pau foi bravo, foi feio, porque junto com o Bolsonaro estava competindo o Trump, e junto com o Trump e o Bolsonaro, o Recep Erdogan da Turquia, o Trump, logicamente, dos Estados Unidos. Então a coisa foi brava. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, só que antes eu peço para você dar o joinha, sempre peço, esse joinha é importante para o canal, porque você ajuda o nosso vídeo a chegar em mais pessoas, você ajuda o nosso canal a crescer e, lógico, a sua inscrição. Mas você não é inscrito ainda, tem pessoas, cerca de 35% das pessoas que acompanham os vídeos do canal não são inscritas, então seja inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho e você pode ser membro do canal com apenas R$ 2,99. E aí você vai poder participar do nosso grupo de WhatsApp, a poder conversar conosco, apenas R$ 2,99. A partir tem 3 planos lá bem legais para você, tá bom? Aí é só você participar e dar essa força aqui pro nosso trabalho. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui são os termos que os jornalistas, que os especialistas, são jornalistas investigativos, eles estão acostumados a lidar com informações que muitas vezes não são tão esclarecidas assim. Eles vão lá, esclarecem, vão atrás das informações, trazem a verdade à tona, que eu acho que é um trabalho fantástico do jornalismo. O jornalismo investigativo, ele muda a história de um país, ele mudou a história das democracias, né? Só nas democracias também. Nem sempre. É que fora das democracias, esses jornalistas costumam ser assassinados, a coisa é mais complicada. Se bem que aqui no Brasil, que somos uma democracia, nós somos recordistas em assassinato de jornalistas. Nós já tivemos aí, somente nos primeiros meses de 2019, estivemos em quarto no mundo. Então a gente mata jornalistas aqui também. Mas estes aqui estão vivinhos, espertos, inteligentes, e estes daqui elegeram Bolsonaro mais corrupto. Eu quero, inclusive, mandar um grande abraço aos meus coleguinhas jornalistas que sempre estão aqui no canal, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com jornalismo durante quase 3 décadas. Então eu tenho o maior orgulho dessa profissão, tenho o maior carinho pelos meus amigos jornalistas. Um grande abraço a vocês. Olha, qual foi o... Teve alguns pontos, tá? É lógico que você não vai falar, ele é porque eu acho ele feio. Não. Ele é barrigudo e vai fazer gol e cai de boca no chão. Não, não é assim que você vai... Hoje eu tô que tô hoje. Não é assim. Então tem que ter o quê? Tem que ter argumento, tem que ter bases sólidas para dizer, não, esse cara é complicado. E alguns dos pontos levantados nesse artigo, eu vou colocar aqui para você o artigo completo, para você ler os links, todos os links, como sempre, a gente coloca aqui nas descrições dos nossos vídeos, então você entra lá, lê tudo completo. Eu vou fazer um breve resumo aqui para você se manter informado e saber o que está acontecendo. Acho que o ponto principal foi apontar o Bolsonaro como um populista. E a gente tem, às vezes, dificuldades em entender essa questão de populismo, porque o populismo ele parte do princípio de apoiadores fanáticos. Você acha, dentro da sua opinião, pode escrever aqui o comentário, você acha que Bolsonaro tem apoiadores fanáticos? O que você acha? O que você imagina? Né? E não é só isso, né? O populismo, ele muitas vezes, ele joga para um público que são aqueles defensores fanáticos. Você acha que o Bolsonaro joga para os bolsonaristas? Ele joga para os chamados bolsominions? Ele faz uma política voltada para o seu eleitor mais fanático e não uma política que seria necessária voltada para os 210 milhões de habitantes, já que ele está aqui representando cada um dos brasileiros? Esta é uma boa pergunta também. Então, o que ocorre com esse artigo dessa instituição? A primeira coisa que eles falam é que o Bolsonaro se cercou
de pessoas corruptas e ligadas à corrupção. Você não precisa ir muito longe para você constatar isso. Desde apoiadores de primeira hora, como Roberto Jefferson, o cara que foi preso, né? Foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. É um sujeito que teve o seu mandato cassado, perdeu seus direitos políticos. É um sujeito que tentou espernear até o último momento, mas ele acabou confessando o crime. Ele confessou que é corrupto. E é um defensor de primeira ordem, né, de primeira hora do Bolsonaro. Inclusive, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro esteve à frente, segundo alguns, como um funcionário fantasma, na época que o Roberto Jefferson estava exercendo o seu mandato de deputado. Então, existem essas questões que a gente, assim, não tem como negar. Até o próprio candidato dele agora à presidência da Câmara, ele foi absolvido. Ele foi beneficiado por uma decisão judicial que o absolveu sumariamente de acusações de que, como apontadas pelo Ministério Público, de corrupção, de lavagem de dinheiro, com muitas evidências. Agora, como a gente está vendo essa questão jurídica aqui no Brasil, e a gente percebe como que as coisas estão andando aqui, especialmente depois de um caso muito conhecido, que foi o caso da Lava Jato, que inclusive favoreceu a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito na esteira da Lava Jato e a gente percebeu como que as coisas funcionam. A gente viu ali claramente nada jurídico na atuação do Moro, né? O Moro foi canalha. A gente viu ali, por intermédio da chamada Vaza Jato, aquelas interceptações que foram feitas, que demonstram as conversas do Moro com o Dallagnol, com o Ministério Público. Enfim, a gente percebeu que a justiça no Brasil ela tem esses pequenos probleminhas, vamos dizer assim. Então, obviamente, temos essa situação. Por outro lado, o relatório deixa claro que o Bolsonaro é corrupto mesmo, é corrupto. Ligaram diretamente ao que a gente costuma chamar de funcionários fantasmas. Inclusive, o próprio Ciro, e aqui eu quero colocar uma questão, méritos ao Ciro Gomes, porque o Ciro é um cara que vem falando sobre isso há um bom tempo. Não é só o Ciro, tá? Mas o Ciro saiu adiante porque ele colocou a postura dele como deputado como uma forma de provar o que disse. Ele disse, olha, ficava ali no mesmo corredor que o meu gabinete, o gabinete do Bolsonaro, e eu via isso, ele mentia, né? Vamos colocar assim, né? Com relação à gasolina, ele tinha funcionários fantasmas, era uma denúncia que o Ciro fez com muita veemência já há um bom tempo. E isso parece se comprovar, inclusive nas atitudes dos próprios filhos. No relatório, os filhos são citados, a chamada família Bolsonaro. Então eles falam, por exemplo, do problema do Flávio Bolsonaro, que é gigantesco. A gente não sabe até que ponto isso vai realmente ser levado à tona, se o Flávio vai ser ou não punido em função exatamente dessas circunstâncias que eu falei para você a respeito da situação atual que se encontra a justiça no Brasil, mas a gente espera que sim, porque as evidências são absurdas. Está muito claro que o Flávio se envolveu no chamado processo da rachadinha, né? Essa coisa de você pegar uma parte do salário dos seus funcionários para você, que é uma coisa, como a gente sabe, é ilegal. Você tem outros nomes jurídicos para isso. Alguns falam em estelionato, alguns falam em peculato, mas a verdade é que é ilegal. Paralelo a isso, nós temos, aí não tem como negar mesmo, né? Nós temos a ligação direta do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro com o Queiroz. E o Queiroz é uma figura, segundo o próprio relatório, ele é apontado como um sujeito que eles não têm um nome específico para milícia. Então eles falam, por exemplo, sobre esquadrões da morte. E o Queiroz tem 10 mandados de homicídio nas costas. E a gente sabe da atuação da milícia, temos aí vasto material a respeito, inclusive a República das Milícias, que é um livro que eu indico. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse livro aqui no canal. É um livro que traz em detalhes o início de tudo. E aí nós temos também as ligações diretas do Queiroz com o Flávio Bolsonaro e também esses depósitos que inclusive foram filmados pelo banco.
o Queiroz depositando os 89 mil reais na conta da Michele. A Michele, como você bem sabe, a esposa do Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil. Então todas essas questões que ficam... já cai meio que por uma chacota. Cadê Queiroz, os 89 mil, virou piada e tudo mais. Mas isso é muito sério. Isso é grave, gravíssimo. Não roubou mais porque não tinha mais oportunidade de roubar. Porque na oportunidade que teve de roubar, roubou. E esta é claramente uma verdade. Você imagina um sujeito chegar para comprar um imóvel com um saco de dinheiro na mão. O relatório fala, inclusive, não só do Flávio, como da ex-mulher do Bolsonaro. E fala também do Carlos Bolsonaro, que também tem este problema. O problema dos funcionários fantasmas, o problema da rachadinha. No caso do Flávio, quando era deputado, no caso do Carlos Bolsonaro, quando vereador, ambos do Rio de Janeiro. A gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos colocar para a sociedade as coisas de uma maneira que não seja dentro de um fanatismo, dentro de esquerda, direita. Não, somos contra. Esse debate ideológico, eu acho que ele é secundário quando você tem fatos tão importantes quanto esses fatos que ligam Bolsonaro, Jair Bolsonaro, à corrupção. Extrapola essa questão de direita e esquerda, de conservador, neoconservador, de isso, daquilo. Não, cara. Aqui a situação é um sujeito corrupto que, independente de ser de direita ou de esquerda, ele precisa ser punido por isso. E tem algumas questões que precisam ser colocadas para a sociedade de maneira clara e objetiva. Nós já temos várias pesquisas que apontam que a sociedade brasileira não quer se armar e não gostaria que houvesse um armamento para cada lar, como defende Bolsonaro, que era uma arma em cada lar do Brasil. A sociedade brasileira não quer isso. E aí, por que o Bolsonaro insiste tanto nisso? Quando a gente vai ver, quando a gente vai acompanhar os detalhes, a gente percebe, por exemplo, a atuação do Carlos Bolsonaro. O Carlos, que foi responsável, segundo o próprio Exército, o Exército assumiu isso, certo? O comando logístico do Exército revogou 3 portarias de controle de armas e munições em função do Carlos Bolsonaro, atuando diretamente nas leis que já eram leis até, eu considero até um tanto quanto frouxas. Ele afrouxou ainda mais. Não bastasse isso, nós temos o Eduardo Bolsonaro, que é apontado claramente, ele se coloca claramente como um lobista de empresas de armamento. Aí temos a Beretta, uma empresa italiana, que ele se coloca como lobista, no sentido do Exército Brasileiro comprar armas. Temos também a Sig Sauer é alemã, ele também se coloca como um lobista. E que história é essa de você ter um político que é filho do presidente, lobista de armas, tentando favorecer empresas? O que o Eduardo Bolsonaro está ganhando para fazer o lobby dessas empresas? De graça. De graça, de graça. Tem que ser muito ingênuo para você pensar, sabe, que ele está fazendo algo sem absolutamente nenhum interesse, que seja só um interesse republicano, certo? Porque se fosse isso, ele não iria pensar 2 empresas, ele ia falar, não, qualquer armamento, qualquer arma, né? Eu quero arma, então qualquer armamento tá bom. Mas não, por que essas 2 empresas? Por que essa empresa italiana e a alemã? Sendo que temos outras empresas que são inclusive melhores. Aí fica justamente essa suspeita. E simplesmente ser suspeito já é um enorme problema, quando nós sabemos que isso pode se confirmar a qualquer esquina, porque a grande verdade é que eles estão sempre envolvidos com essas questões. Então ficar aqui perguntando por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele é importante, é uma forma de lembrar a sociedade. Mas nós precisamos deixar claro para a sociedade brasileira que Bolsonaro é corrupto. Ele e toda a sua família de políticos são corruptos. Isso tem que ficar claro. E antes que você venha falar que essa instituição aqui, ela é esquerdista, então pega os caras de direita para falar mal, eu quero só deixar claro aqui para você um último recado. Em 2016, eles elegeram Nicolás Maduro como campeão de corrupção. Tá? Antes que você venha falar, é mais um esquerdista falando. Não tem nada a ver com isso não, tá? Não vem querer
trazer a sua narrativa para falar besteira aqui. Olha, eu peço para você dar o joinha no vídeo. Se você discorda, você pode comentar aqui. Eu leio todos os comentários do canal. Então, se inscreva, ative o sininho, você que está junto com a gente, seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 você já pode ser membro do canal, ajudar o nosso trabalho. Ajude o nosso trabalho, tá bom? A gente se encontra numa próxima. Um grande abraço.